Amém. Abra a sua Bíblia aí comigo no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Amém. Todo mundo achou Provérbios? Tem alguém na misericórdia ainda aí? Amém. Quem estiver sem Bíblia aí, pega carona com seu irmão ao lado. Em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os seus motivos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Amém? Podem sentar, fiquem à vontade. Hoje estaremos celebrando aqui a ceia do Senhor, a festa ágape, lembrando aquilo que o Senhor fez por nós, é bênção. Mas eu quero, antes de nós celebrarmos, estar meditando e tomando posse desta palavra para as nossas vidas nessa noite. Aqui nesse capítulo 16 do livro de Provérbios, o Senhor nos fala, nos ensina, nos exorta com relação aos planos, aos projetos. O Senhor nos alerta com relação aos nossos projetos, aos nossos planos. O salmista diz que o Senhor se alegra em atender os anseios do nosso coração. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Isso é bênção. Mas nós precisamos entender também que cabe ao Senhor executar e fazer todas as coisas. E aqui no capítulo 16 é muito bem claro para nós. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Então nós precisamos entender que Ele nos dá a liberdade de pedir, de planejar, de arquitetar. Mas nós temos que aguardar também uma resposta dEle. Estou falando isso porque estamos chegando a mais um final de ano. E eu já tenho aqui, estaremos distribuindo hoje, o nosso projeto de vida para 2018. Na bênção, gente. E eu quero, hoje estaremos distribuindo, eu quero que você pegue isso, e nós estaremos fazendo o nosso projeto, os nossos planos. Não que nós temos que fazer algo mecânico ou religioso. Nós não vamos pedir para você depois trazer aqui, e não vamos fazer uma fogueira, não vamos fazer vale de sal, não vamos fazer nada disso. Isso aqui é apenas uma maneira de exteriorizar e depois fazer-nos lembrar que o nosso Deus muitas vezes responde em nosso favor, com os nossos planos, com os nossos pedidos. E nós esquecemos de agradecer. Amém, igreja? Porque nós muitas vezes pedimos algo ao Senhor, no decorrer da vida e nesse dia a dia, no nosso caminhar, uma coisa ou outra, e acabamos muitas vezes esquecendo, cai no esquecimento, principalmente quando vem a resposta de Deus, quando vem aquilo que nós pedimos, porque veio e nós esquecemos de agradecer, porque nos preocupamos com outras coisas. Então, é por isso que você tem esse papel. Você terá com você, vai carregar com você, estaremos orando, vamos apresentar ao Senhor nesse final de ano. Nós vamos apresentar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos. E eu quero pegar aqui o versículo 4, dá uma olhada comigo. O Senhor faz todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio o dia do mal. Agora no versículo 3, então Ele faz todas as coisas, tanto para nós quanto para os ímpios. Amém, meus irmãos? Aí pode ser que você esteja pedindo, mas então nem preciso fazer. Para o ímpio, tudo aquilo que cabe a ele. Mas para nós, algo diferente. O versículo 3 explica melhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Amém, meus irmãos? Fala assim, confia ao Senhor as tuas obras,
e os teus planos serão estabelecidos. Tem uma outra tradução que eu acho interessante, eu peguei aqui, diz assim, ó: consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, meus irmãos? Aqui fica um pouquinho mais fácil entender. Então nós podemos confiar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos. E é isso que nós estaremos fazendo. Então quando nós passamos para o Senhor, quando nós consagramos ao Senhor aquilo que nós desejamos, meu irmão, tem outro peso, outra medida, outra coisa nas realizações nas nossas vidas. Amém? Não deixando de lado que muitas vezes Deus responde e faz, mas no tempo dele. Amém? Agora tem algo que nós precisamos entender hoje, eu quero estar passando para os irmãos, e eu fiquei orando e pedindo para o Senhor uma maneira de exemplificar e mostrar para nós nessa noite. Então estaremos fazendo o nosso projeto, estaremos apresentando ao Senhor e orando na presença do Senhor. E muitas vezes nós temos em mente, nós temos aquilo que nós desejamos, porém, muitas vezes nós precipitamos e acabamos atrapalhando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como assim, pastor? Vamos supor, pegar um exemplo. Você comprou um terreno, um lote, e pretende construir uma casa naquele lote. E você já tem na sua mente, mais ou menos, que jeito que é a casa. Você tem ali na sua mente como que é a casa. Você já imaginou uma casa dos seus sonhos. Você já viu uma aqui, outra ali, outra acolá, e você juntou tudo e você tem na sua mente. Então você tem o terreno, você tem o lote, você já tem no seu coração, na sua mente, aquilo que deseja construir, e já sai antecipado, já sai comprando, já compra tijolo. Bom, uma casa precisa de tijolo, já compra tijolo. Puxa, aquela porta que eu quero pôr naquela casa, já vai vendo uma loja, compra a porta. Já vai antecipando e comprando as coisas, antes de fazer o projeto. E comprou à vista. Oh, maravilha, está bom na fita. E mandou entregar no terreno. Aí você manda fazer o projeto. Você senta com o engenheiro e faz o projeto. Olha, quero uma casa assim, assim, assim. O engenheiro coloca na planta. Olha isso, muda aquilo, acerta isso. É isso que eu quero. Beleza, maravilha. Então vamos executar a obra. E ele manda então, fala assim, a primeira coisa é fazer a terraplanagem. É preparar o terreno. E a hora que a máquina chega para preparar o terreno, no meio do terreno, tem tijolo, tem porta, tem portão. Porque você se antecipou. Você não planejou. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. Nós vamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. E estaremos orando esse final de ano, como todo final de ano a gente ora. E eu espero que você guarde isso no meio da sua Bíblia. Estaremos orando e pedindo e apresentando ao Senhor. E depois nós vamos apresentar ao Senhor e aguardar dele o finalmente do projeto. Então não antecipe. Não vai antecipando as coisas. Mesmo que você saiba o que vai precisar na sua casa. Não adianta você comprar aquele acabamento de parede maravilhoso que você quer se você nem começou o alicerce. E às vezes você gasta energia, gasta coisas que ainda não é o momento. E a hora que chega a máquina do Espírito Santo para fazer a terraplanagem, está tudo cheio de entulho. Não é entulho, mas tem um monte de coisa atrapalhando. E aí, meu irmão, você ainda tem que tirar aquilo que foi colocado, para depois fazer a terraplanagem, trazer de volta aquilo que você vai usar no devido tempo, no devido momento. Amém, meus irmãos? Então estaremos fazendo o nosso projeto, estaremos apresentando ao Senhor. E quando nós consagramos ao Senhor, como diz aqui, Salomão na sua sabedoria, estava ensinando, né, aos seus filhos, ensinando pelo Espírito a cada um de nós. Quando nós consagramos ao Senhor os nossos projetos, quando nós apresentamos, meu irmão, olha só, todos os nossos planos serão bem sucedidos. Amém? Fala assim comigo, quando eu consagro ao Senhor os meus projetos, os meus planos, tudo será bem sucedido. Amém, meus irmãos? Não tenha medo, não tenha receio. Você que nunca construiu, talvez não tenha passado por essa experiência, ou você que já construiu, não tenha medo, não tenha receio, meu irmão, de chegar na hora de fazer o projeto e colocar as ideias, aquilo que você tem em mente. Não tenha receio de colocar, olha, eu gostaria disso, daquilo.
Não tenha medo nem receio. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos medo de falar com o Espírito Santo, nós temos medo de apresentar ao Senhor, nós temos medo de fazer o nosso projeto, porque vai que Ele mude. Abra o seu coração, meu irmão, porque quando nós vamos fazer um projeto, por exemplo, de uma casa, de uma edificação, e nós procuramos um engenheiro, um arquiteto, uma coisa assim, quem já passou por isso, deve ter essa ideia. A gente imagina aquele negócio maravilhoso, na sua cabeça está tudo maravilhoso. A hora que você coloca para ele, para o profissional da área, ele fala assim, não, está muito bom, muito excelente, mas eu quero só te falar uma coisinha, preste atenção nisso aqui. A hora que você sair do quarto para ir ao banheiro, você tem que atravessar a copa e a cozinha. Você não acha que esse negócio está meio fora de lugar? Se a gente pegar isso aqui, só mudar para cá, e já não... Puxa, eu não tinha pensado nisso. Aí você pensa naquela sala maravilhosa, o engenheiro vira para você e fala assim, é muito bonita essa sala. Mas você vai assistir TV, a sua TV você vai assistir de pé? Ai, por quê? Porque é tão pequenininha que não cabe o sofá. É principalmente para quem não tem noção de espaço, de visão, né, espacial, rabisca assim e fica tudo muito bonito. Então ele começa a ajustar em cima do teu sonho, em cima dos teus projetos, em cima daquilo que você tem. Amém, meus irmãos? E o que Deus quer fazer conosco é isso. Por mais que eu, você e cada um de nós nos achemos aí, olha, doutor, especialista, e temos um anseio, olha, eu desejo isso para a minha empresa, eu quero aquilo para o meu caminhar, para o meu futuro, eu pretendo fazer esse curso ou aquele curso. Meu irmão, muitas vezes isso é maravilhoso e Deus quer te ajudar, Ele quer te aprovar, e quando nós colocamos na presença do Senhor, Ele quer fazer, e Ele se alegra em atender os anseios do nosso coração. Amém? Porém tem um detalhe, às vezes Ele vem ajustando o nosso projeto. Na bênção. Eu fiz um rascunho, um projeto de ampliação da escola. Então tinha na minha cabeça tudo ali muito maravilhoso e tal. Sentei com uma arquiteta e falou, pastor, está tudo bonitinho. Tudo ótimo. Olha que maravilha. Na minha cabeça já tinha tudo, os espaços, as coisas. Eu tenho uma visão assim, graças a Deus, mexer tantos anos, eu tenho uma visão espacial, de enxergar o espaço. Mas ela falou assim, mas vamos dar uma melhoradinha? Está muito quadradinho, muito seco. E para mim já estava maravilhoso. E não há de ver que a tal da arquiteta pôs uns negocinhos que fez uma diferença, gente. Sabe aquela coisa, uma lâmpadazinha naquele canto, que você nem imaginava, uma arandela naquele canto, que faz uma diferença no final, uma escada com um corrimão de uma maneira diferente, que faz uma diferença no final. Amém, meus irmãos? Eu estou pegando isso como exemplo, porque não tenha medo, não tenha receio, nós vamos apresentar o Senhor, não tenha medo de apresentar o Senhor, Ele nos dá essa liberdade de apresentar a Ele os nossos projetos, tanto no natural, quanto no espiritual principalmente, amém? Mas não tenha medo dos acertos, não tenha medo de deixar o Espírito agir, de deixar Deus modificar um pouquinho, facilitar, melhorar o seu projeto. E nós vamos entender isso, como nós devemos começar, como executar e depois usufruir da bênção de Deus. Amém? Vamos pegar um texto base, que inclusive nós colocamos aqui no projeto. Vamos comigo no livro de Neemias, rapidinho. Volta lá a sua Bíblia, lá atrás. Livro de Neemias. Nós pegamos essa palavra, porque a visão que o Senhor deu para nós, para esse ano, é reconstruindo os muros. Fala assim comigo, reconstruindo os muros. Quando nós falamos de muro, nós estamos falando de proteção. Quando nós falamos de muro, assim como as muralhas de Jerusalém protegiam a cidade, assim como os montes ao redor de Jerusalém também a protegiam de uma maneira natural, os muros é a proteção sobre as nossas vidas. Então, pegando em cima dessa palavra, nós vamos entender os princípios de Deus. Nós vamos fazer os nossos projetos. E estaremos ministrando algumas palavras no decorrer desses dias, para entendermos a questão de reconstruir os muros. E um versículo-chave para nós
É o capítulo 2 de Neemias, no versículo 17, até o 17b, mas vamos ler o versículo 17 todinho. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Achou aí? Então eu lhes disse: bem vedes a vossa aflição, em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas ao fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não sejamos mais em opróbrio. Amém? Aqui a palavra de Neemias para aquele povo, falando assim: olha, vem, vamos reedificar o muro, vamos levantar as proteções, para que não fique mais em opróbrio. Opróbrio, essa palavra, é vergonha exposta ao público de uma maneira geral. E essa é a promessa de Deus para nós, para o próximo ano. Estaremos fazendo o nosso projeto, apresentando os nossos projetos ao Senhor. Deus estará nos auxiliando. Ele, como um grande arquiteto, estará nos auxiliando e mexendo nos pequenos detalhes, para que o nosso projeto realmente melhore, fique melhor, dentro de tudo aquilo que Ele tem de conhecimento. Você crê nisso? E nós vamos reedificar os muros. Nós vamos declarar as proteções de Deus sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém? Mas antes de Neemias dizer isso, teve todo um processo. E é isso que rapidamente eu quero estar passando para vocês, para entendermos o princípio de Deus nas nossas vidas. Volta comigo no capítulo 1 de Neemias. Volta aí uma página na sua Bíblia. No capítulo 1. Neemias, ele estava como copeiro de um rei em outro país, um rei chamado Artaxerxes. Ele era copeiro desse rei, trabalhava lá. E ele ficou sabendo que o povo, alguns já tinham retornado do exílio e voltado para Jerusalém. E de repente ele encontra com um amigo, Ananias, que tinha vindo de Jerusalém. E ele pergunta e questiona, aqui no capítulo 1, versículo 2, acompanhe comigo. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio, e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então nós vemos aqui o começo de tudo. E eu quero dizer para você, se você tem projetos, se você tem algo aí diante de Deus, se você tem muitas coisas planejadas para o próximo ano, mesmo que você esteja agora numa situação que não entende muitas coisas que estão acontecendo, o primeiro passo a ser dado é orar e aguardar em Deus. Amém, meus irmãos? Quando ele soube de toda aquela notícia, que Jerusalém estava em ruínas, e que o povo estava lá desanimados, e que tudo aquilo que eles tinham estava sendo exposto para todos, ou seja, sem proteção nenhuma, então ele sentou, chorou e orou ao Senhor. Ele sentiu tudo aquilo que estava acontecendo. Então, olha só que interessante, no versículo 1 aí, só para você ter uma ideia. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Então aqui diz, e que mês que ele conversou com o pessoal? Era no mês Quisleu. Para ter uma ideia, mais ou menos, no nosso calendário seria mais ou menos o mês de novembro, tá? Umas mudancinhas um pouco para lá, um pouco para cá. Agora, olha que interessante, agora o capítulo 2. No mês Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei. Nunca antes estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumido as portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei a Deus do céu. Amém?
Então, só para você entender, para a gente ter uma ideia de como que é o agir do Senhor, nós precisamos entender que precisamos orar, colocar na presença do Senhor os nossos pedidos, estarmos apresentando ao Senhor. Assim ele fez, ele começou a orar, seria mais ou menos novembro, e aqui no mês Nissan, o mês Nissan é mais ou menos o mês de março, ou seja, 4 meses ele ficou arquitetando, pensando, ele estava com tudo aquilo no coração. Aí de repente ele vai servir o vinho ao rei, e o seu semblante estava caído, diante da situação de tudo aquilo que estava acontecendo. Só para você ter uma ideia, o semblante caído, o que tem a ver isso, pastor? Um semblante caído, meu irmão, para quem é copeiro do rei, qual é a função de ser o copeiro do rei? Ele tinha que experimentar o vinho antes de dar para o rei. E se o semblante está caindo, se o semblante está ruim, quer dizer então que o vinho está envenenado. Pode ser que ele já esteja ali em processo de morte. Então como que ele serve ao rei, sendo que ele está com o semblante caído? E é por isso que o rei fez essa pergunta: o que está acontecendo? Por que você vem me servir o vinho dessa maneira, com o semblante caído? E ele teve que explicar e justificar, e ele não teve medo, não temeu, porque ele poderia morrer ali na presença do rei, ele poderia ser executado naquele momento, mas ele falou o que estava no seu coração, aquilo que ele vinha arquitetando. E o rei falou: ué, então me pede, o que você quer? Pede. Deus usa, muitas vezes, o ímpio para abençoar o justo. Amém, meus irmãos? Não tenha medo, não tenha receio de fazer os seus projetos, orar ao Senhor e aguardar em Deus, porque se for necessário, Deus levanta ímpios para que o seu projeto na presença dele seja executado. Amém? E aqui ele podia muito bem falar para o rei: ah, tá bom, rei, então eu vou fazer. Novamente, a hora que o rei perguntou para ele: peça que eu vou te auxiliar. O que você quer fazer? A cidade dos seus pais, lá do sepulcro dos seus pais está assim? Então peça. Mas olha novamente. Então, no versículo 4, parte B. Então orei ao Deus do céu. Amém? Novamente ele pediu orientação de Deus. E aqui vem novamente aquilo que Deus quer falar conosco. Faça seus projetos, meu irmão. Faça seus planos para 2018. Aquilo que tem no seu coração, deixe ir amadurecendo. E a hora que amadurecer, coloque diante do Senhor. E quando vier já os primeiros sinais de execução, ora novamente, coloca diante do Deus poderoso, pede direção do Senhor, para não errar, para não falhar. Ele podia simplesmente aqui já estar agindo e fazendo, indo no ímpeto, indo assim no natural, mas novamente ele falou: vou orar ao Senhor. Ah, sim, rei, tá bom, na bênção. Saiu da presença do Senhor, da presença do rei, foi orar ao Senhor mais uma vez. E ali ele arquitetou, planejou tudo aquilo que ele precisava. E é isso que nós vamos fazer. Amém, meus irmãos? Fala assim: pedidos e propósitos. Sempre nós temos aqui duas coisas. Até esse ano, para quem sempre está conosco, aí todo ano nós fazemos, geralmente aqui, do lado esquerdo a gente coloca o pedido, do lado direito o propósito. A tendência é de entrar primeiro no pedido e depois ir para o propósito. Esse ano nós fizemos de propósito o inverso. Ou seja, apresentar aquilo que é meu. Amém? Quando o rei chegou para ele e falou: Neemias, pede. É claro que ele já tinha visto que era a mão do Senhor. Porque quando que um rei, lá de outra nação, lá de Suzã, ia chegar para ele e falar assim: nunca, meu irmão, que isso ia acontecer. É óbvio que ele viu que já tinha a mão do Senhor, mas ele sabia que Deus faz o impossível, mas ele faz o possível. Amém, meus irmãos? E os seus pedidos, os teus desejos, aquilo que você coloca aqui, meu irmão, eu quero dizer o seguinte: Deus faz o impossível, mas Ele aguarda a sua parte, a minha parte, a nossa parte. Amém, meus irmãos? E a hora que ele viu esse sinal, a hora que ele viu que Deus, a mão do Senhor estava com o rei, já para ajudá-lo, ele podia simplesmente falar assim: olha, inventar qualquer coisa, me arruma alguém, eu vou para lá. Não, ele falou: já que o rei vai me ajudar, já que o impossível está acontecendo, eu farei a minha parte, para que tudo aconteça na íntegra. Amém, meus irmãos? E Deus age dessa maneira. Talvez você tenha aí seus projetos anteriores. Talvez tenha murmurado na presença de Deus.
falando assim, puxa vida, mas Deus não respondeu o meu projeto. E às vezes o Senhor está falando, tudo bem, mas eu já fiz uma parte e fiquei aguardando você fazer a sua. E Deus está falando, você não fez a sua, como que ia completar tudo? Amém, meus irmãos? É a mesma coisa de falar assim, eu quero viajar, porque eu quero ir para a Europa, isso e aquilo. De repente Deus dá um sinal, né? Fala assim, vamos pôr um negócio bem espiritual. Eu vou evangelizar na Europa, ficar um negócio mais espiritual, né? Porque senão fica muito, né? Beleza. Aí de repente o seu patrão fala assim, olha, senti no coração de te dar uma passagem para a Europa. Glória a Deus! Pronto. Você não vai, não tira passaporte, não compra passagem, não vai atrás, não traz o valor para o patrão, tal, e fica ali. Quando que ele vai me dar? Aí passou 1 ano, passou 2, você chega para ele e fala assim, você falou que ia me pagar uma passagem para a Europa? Falei. Nossa, falei mesmo. Puxa vida, você está esquecido. Mas você não me falou mais nada? Achei que você tinha deixado para lá. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Amém, meus irmãos? O impossível é de Deus, aquilo que cabe a nós, é nós que fazemos. E Neemias sabia muito bem, ele era um homem que era temente ao Senhor, um homem que orava a Deus. Então, a hora que ele viu já, que o rei falou, olha, pode pedir, peça que eu vou te ajudar. Ele não ficou simplesmente na retaguarda, ele foi orar ao Senhor e preparar a parte que cabia a ele. Amém, meus irmãos? Quer ver? Vamos continuar aqui rapidinho. Versículo 5. E respondi ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentado junto a ele, me disse, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Olha só. Ele foi, orou, e quando voltou para o rei, ele estava com tudo arquitetado. A parte que cabia a ele já estava arquitetado. Amém, meus irmãos? Ele não chegou no rei e falou assim, olha, tudo bem, o que você quer? Eu quero ir lá reedificar os muros da cidade dos meus pais. Quando que você vai? Quanto tempo você vai ficar lá? Não sei. Sabe o que eu não tinha parado para pensar? Uns dias. O rei fala, não, uns dias não serve. Amém, meus irmãos? E olha só, continuando. Vamos lá, então o rei perguntou, ele tinha já na ponta da língua a resposta. Aí, versículo 8. Como também uma carta... versículo 7, não lemos, né? Disse mais ao rei, se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar até eu chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa, e se houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Amém, meus irmãos? Por que concedeu os pedidos? Porque ele planejou. Ele sabia o que cabia a ele. Ele sabia, ele parou para planejar. Bom, se eu vou pedir para Deus que eu quero ir até lá, então deixa eu pensar, para lá, deixa eu pensar, orando ao Senhor. Bom, eu tenho que ir, eu tenho que passar em vários lugares. Aonde eu passar, eu preciso de um salvo-conduto, eu preciso dizer, porque senão de repente vão dizer que eu estou fugindo da presença do rei, e isso e aquilo. Será que na fronteira eles vão deixar-me passar? Então eu preciso de cartas do rei. Ele pensou em tudo, meu. Ele pensou nas cartas, ele pensou nas pessoas para ajudar, ele pensou na madeira, porque já tinham falado para ele que tinham queimado os portões, que tinham queimado tudo. Já que é para pedir, eu vou pedir tudo. Amém, meus irmãos? Aquilo que cabia a Deus era o impossível. Levantar um rei para suprir as necessidades dele. Amém? O que cabia a ele? Planejar e arquitetar todas as coisas. Ele não chegou diante do rei, bom, eu não sei se eu vou. Ou então, pegou, falou assim, olha, tá bom, tchau, estou indo. De repente chegava na divisa, mandavam ele de volta. Olha, esse camarada está fugindo, porque chegou aqui, quem deu ordem para ele sair do país? Então ele planejou tudo. E o que o Senhor aguarda de nós é isso, meu irmão. Chega de você ficar jogando nas costas de Deus aquilo que cabe a você, que cabe a mim, que cabe a cada um de nós. Chega de nós ficarmos jogando nas costas do Senhor. O impossível Deus faz, o possível nós vamos fazer. Amém, meus irmãos?
Ah, eu quero uma empresa maravilhosa, que eu quero poder aumentar minha empresa. Amém, Deus fala, tá bom, eu vou prover, meu irmão. E de repente, e os teus planos? Como que você vai fazer? Ai, não sei. O que você tem planejado? Ah, alguma coisa. O que você vai fazer? Ah, sei lá, vou tentar. Deus fala, sei lá, não serve. Amém, meus irmãos? E um ponto primordial. Ele apresentou ao rei tudo aquilo que era seu propósito. E nunca deixou de reconhecer que quem estava por trás era Deus. Amém, meus irmãos? E isso é primordial. Não adianta nós fazermos a nossa parte. Não adianta nós chegarmos diante de Deus e pedirmos, e de repente você planejar aquilo que você quer, aquilo que você tem desejo para a sua vida, para o ano 2018, para o seu trabalho, para a sua família, para tudo aquilo. E de repente você faz a sua parte, você se esforça na tua parte, você pede para Deus e faz o seu esforço. A hora que chega ali na frente, alguém fala, olha, parabéns, você conseguiu. Ah, claro. Eu estudei muito para isso. Pronto, meu irmão. Perdeu tudo. Porque se eu peço para Deus, mesmo eu fazendo a minha parte, eu tenho que reconhecer que quem está por trás é o Senhor. Presta atenção, olha aqui os detalhes. No versículo 8, parte B. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei concedeu os meus pedidos. Amém. Ele não deixou de reconhecer que quem estava por trás era Deus. Eu imagino que se alguém tivesse chegado para ele, alguns conterrâneos, ô Neemias, você está indo? Estou indo. Puxa vida, mas você vai conseguir passar na fronteira? Ó, meu filho, tem aqui, ó, carta do rei, passa em qualquer fronteira. Ah, é? E se precisar de material? Tenho material. E se precisar de gente? O rei me deu aqui, olha, vai um pelotão junto comigo, e vão ajudar, e vão junto comigo. Puxa, como é que você conseguiu? Eu sou ali com o homem, né? Olha, qualquer dia eu te falo como que é o esquema. Sabe o que é? Conheço os caras de Brasília. Precisou? Tá aqui meu cartãozinho. Se você precisar também, meu filho, conte comigo. Não! Ele sabia que quem estava por trás, as mãos que mexeram, foi o Senhor. Amém, meus irmãos? Se você passar num concurso que você está estudando, você tem que pedir para o Senhor, amém, peça porque Ele te dá a liberdade, faça a sua parte, estude, mas a hora que passar, reconheça que Deus te capacitou, reconheça que toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Reconheça que a sua empresa está caminhando melhor, porque Deus é Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? E isso também Ele soube fazer. Então, o impossível Deus faz. Os meus pedidos eu coloco para Deus, porque eu coloco o impossível. Agora, nos propósitos eu coloco aquilo que eu proponho a fazer. Tá dando para entender, gente? Porque colocar pedido é a coisa mais fácil. Eu não sei você, né? A gente pega isso aqui todo ano. Eu já vou direto nos pedidos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Aqui colocamos 10 linhas e depois tem mais 4 de extra. Mas se você quiser, pode pôr quantas folhas de sulfite quiser grampear atrás, não tem problema nenhum, para Deus não está no limite. Mas quando vem esse outro lado do propósito, bom, deixa eu pensar. Eu vou aos cultos domingo. Como é difícil. Meu irmão, você tem que colocar, olha, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte. Eu serei um bom profissional, eu vou me esforçar, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu estarei atendendo, estarei pedindo ao Senhor cada vez mais coisas, mas proponho a fazer a minha parte. Amém, meus irmãos? Então existe a parte de Deus, existe a nossa parte. Deus é Deus do impossível, então o impossível é com Ele. O possível eu tenho que me propor a fazer. E é isso que Neemias fez. Ele não ficou simplesmente orando para Deus e pedindo, olha Deus, levanta os muros, Senhor. Levanta os muros, Senhor. Olha, manda os anjos carregar pedra, Senhor. Senhor, manda os anjos cortar madeira. Senhor, manda os anjos lá, Senhor. Olha, coitado daquele povo. Eles estão, olha, expostos ao ataque do inimigo. Manda, Senhor, os anjos. Não, ele pediu, manda os anjos, Senhor, manda os anjos.
Mas enquanto os anjos não vai, eu estou indo, Senhor. Me ajuda, prepara. Eu vou pedir, eu vou fazer. Planejou, olha, preciso disso, daquilo. Eu imagino que ele pegou, planejou, escreveu tudo num papel. Ele colocou ali, porque a hora que ele foi pedir para o rei, ele estava com tudo na mão. Aquela história. Eu vou pedir para o rei, imagino. Friso meu, tá, meu irmão? Não está na palavra. Olha, fez uma lista enorme, eu vou pedir. O que ele negar, mas o que vier é lucro. Amém, meus irmãos? Continuando. Vamos para frente. No próprio capítulo 2, só para encerrar. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém. Achou aí, cara? Versículo 11? Cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias ali. Parti de noite, e eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém. Fala assim comigo, olha. Não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Para eu fazer. Ele ia fazer. Amém, meus irmãos? O impossível Deus já tinha feito. O impossível Deus já estava levantando. As provisões Deus já estava levantando, já tinha levantado. Ele chegou, meu irmão, com uma grande comitiva. Ele chegou com homens junto com ele, que o rei mandou. Ele chegou com uma comitiva enorme. Ele chegou com muita gente. Imagina se não chamou a atenção. Jerusalém, todo mundo chorando. Todo mundo... A hora que eu planto a couve, vem os amorreus e cata minha couve. A hora que eu criei a galinha, vieram os jebuseus e comeram a galinha. Uma situação dessa. De repente abre a janela de manhã, passa uma comitiva. Cavalos, cavaleiro, carroça, madeira carregando. Friso meu, caminhão, basculante, pá carregadeira, vem aquela coisa toda. Meu Deus, o que é isso? A Odebrecht chegou aqui. O que aconteceu? Quem está na frente? Neemias. Quem que é esse? Filho de Anani lá atrás. Puxa vida, olha, é da nossa raça. O que ele veio fazer aqui? Será que ele ganhou a concorrência? Né? A construção de alguma estrada, alguma coisa assim? O que está acontecendo? Ele chegou e não disse nada para ninguém. Presta atenção, meu irmão. Amém? Continuando aqui. Não declarei a ninguém o que o meu Deus tinha posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, em direção à fonte do dragão, e da porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei pela porta da fonte, e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para eu passar com o meu animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale, e contemplei os muros, finalmente voltei, entrei pela porta do vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Amém? Ele não declarou para ninguém. Ele chegou com aquela comitiva. Caminhão carrega tudo. Pá carregadeira, basculante, retroescavadeira, madeira, concreto, betoneira. Chegou com tudo que precisava. O povo começou a olhar. O que é isso? O que você vai fazer? Calma lá que eu estou dando uma olhada. Nem para aqueles que foram junto com ele. Está aqui na palavra. O que nós vamos fazer aqui? Calma lá que eu já vou dizer. Porque ele já tinha proposto no coração, amém, meus irmãos? Ele tinha alvo, ele tinha projetos, ele tinha ali de ouvido falar, ele estava agindo ainda em cima de uns planos que ele ouviu falar, e ele foi em loco. O que ele fez? A primeira coisa, sem falar nada com ninguém, ele foi ver como que eram as coisas, ele foi sentir de perto, ele foi ver de perto, somente ele e a sua montaria, saiu para ver. Puxa vida, o negócio está feio mesmo, andando. Nossa, mas derrubaram valendo. Puxa vida, como é que eu vou fazer aqui? Aqui vai precisar montar um andaime. Andando mais ali. Puxa, aqui. Temos que primeiro colocar uma bomba, tirar essa água, porque olha, está cheio d'água. Tem até mosquito da dengue. Tem que vacinar o povo. Andava mais um pouco.
Aqui, puxa, essas portas, não sobrou nada. Será que tinha porta aqui mesmo? Tinha, olha o caminho aqui. Ele foi andando, ele foi planejando. Ele não disse nada para ninguém, amém, meus irmãos? O que eu estou querendo dizer isso? Meus irmãos, não dê endereço para o diabo daquilo que Deus dá de bênção para a sua vida. Não dê endereço para o diabo daquilo que Deus está promovendo na sua vida antes da hora. E tem muita gente que dá endereço para o diabo. Tem muita gente que já sai anunciando. Tem muita gente que já coloca no Face. Cheguei. Vou fazer. Moçada, aguarde. Chegou a Odebrecht de Suzano. Contrata-se pessoas. Não, meu irmão. Enquanto ele não tomou o pé da situação completa. Ele não abriu a boca. Ele não disse aos magistrados. Ele não disse aos doutores que estavam lá. Ele não disse aos príncipes que estavam no comando daquela cidadela, daquela cidade. Ele não disse nada a ninguém antes dele ver com os próprios olhos se tudo aquilo que ele tinha arquitetado realmente estava. E se Deus confirmava cada vez mais no seu coração. Assim que teve o consolo de Deus. Assim que teve realmente a palavra do Senhor no seu coração. A hora que Deus falou com ele, vai em frente, meu irmão, que agora você pode ir. Aí sim. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que é arquiteta. Tem muita gente que pede. Projeta. Coloca até os seus propósitos. Mas nem saiu ali. Já sai. Sabia que Deus vai me dar uma BMW? Meu irmão, onde é que está? Está chegando. Espere e verás. Meu irmão, não dê endereço para o diabo. Tudo aquilo que está no seu coração, cabe a você. O que você tem no seu coração, é você e Deus. Amém, meus irmãos? Você pode, assim, às vezes, a hora que Deus determinar, para algumas pessoas próximas de confiança, você pode compartilhar. Se não, vai orando a Deus. Deixa a coisa realmente, estar firme, para depois. Você não precisa anunciar, meu irmão. Ele não saiu anunciando, ele não colocou no jornal, ele não falou ali, olha, eu vim para Jerusalém para resolver o problema de vocês. Se preparem, muros serão levantados. Ele não chegou com uma placa pregada no para-choque dianteiro do seu caminhão. Levantarei os muros dessa cidade. Votem em mim, próximas eleições. Ele não veio fazendo nenhuma propaganda dele. Ele não veio fazendo propaganda daquilo que estava no seu coração. Ele não veio se exaltando. Ele não veio colocando nada. Ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Mas antes ele foi ver em loco. Ele foi andar. Ele foi verificar. Porque até então ele tinha feito um planejamento em cima do que tinham falado para ele. Mas ele ainda não tinha visto em loco. Meu irmão, deixa Deus agir. Amém? Cutuca o seu irmão está ao seu lado e fala assim, e aguarda em Deus, meu irmão. Agora fala para ele vai te responder. Você não precisa estar anunciando, colocando no Face, colocando no WhatsApp, colocando tudo isso, aquilo. Meu irmão, deixa Deus agir. A hora que Deus realmente agir de verdade, aí terá um momento que você poderá falar, você poderá levantar pessoas. Agora sim, chegamos ao ponto que nós lemos e que nós pegamos como versículo-chave para nós. Depois que ele andou 3 dias, olhando, planejando, arquitetando. Eu imagino, será que o que eu trouxe de cimentos vai dar? Será que a madeira que eu trouxe de lá vai dar? Eu acho que dá. Eu vou ter que, agir de uma maneira bem racional. Eu tenho que ver a pessoa certa, porque se cortar a madeira errada, daqui a pouco nós vamos perder, eu não posso voltar para buscar mais. Então eu preciso me preparar. Ele foi arquitetando tudo. Aquilo foi tomando forma no seu coração. Aquilo foi realmente solidificando no seu coração. O Espírito de Deus começou a agir de maneira sobrenatural. Era Ele, Deus, verificando, fazendo, continuando o planejamento. Amém, meus irmãos? 3 dias andando. Aí sim, aí vem esse ponto. Olha só, continuando. Depois de tudo isso, versículo 17. Então eu lhes disse, bem vedes a vossa aflição, em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde
e reedificamos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrios. Depois de 3 dias, depois de caminhar, depois de fortalecer o seu projeto, depois de realmente estar fortalecido, agora ele chama o povo, reúne o povo, fala assim: olha, está tudo em ruína, e nós vamos reedificar esse muro. Amém, meus irmãos? Olha, continuando aqui, versículo 18. Também lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável, e bem assim as palavras do rei que tinha me dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta boa obra. Posso ouvir um glória a Deus aí? No momento certo, na hora certa, meu irmão. No momento certo. Você não vai se esconder o resto da vida. O Senhor não quer que você viva escondido, não é isso. Mas você precisa entender os princípios de Deus. Você precisa entender que Deus faz o impossível e você tem os seus propósitos. O possível você tem que fazer. Amém, meus irmãos? Que Deus age movendo, mas você também faz. E a hora que ele reuniu o povo, aqui está muito simplificado. Eu imagino que foi assim. Chama o povo, vamos convocar. Olha, eu vim aqui para reedificar esses muros. Nós vamos reedificar. Porque está tudo em opróbrio, está tudo caído, nós vamos levantar. A proteção voltará a Jerusalém. Amém? Aí eles falaram assim: eu não quero dizer nada não, viu? Mas não é fácil. Você viu o tamanho dessas muralhas? Você viu o tanto que está caído? Eu não quero dizer nada não, mas não é fácil. Mas ele começou a testemunhar, meu irmão. Porque se você caminhou até aqui, você tem poder e autoridade como ele teve. Olha, eu estou falando que o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Deus, já fez isso, já fez aquilo, já moveu com o rei, já nos deu carta limpa, já veio, já nos deu madeira. Esses homens que estão comigo vão nos auxiliar. O rei falou que vai, o que for preciso ele vai fazer, porque Deus está no controle. E por isso nós vamos reedificar esses muros. Amém, igreja? Aí você vai poder, se você fizer dessa maneira, e você seguir aquilo que Deus tem para você, colocando o impossível nas mãos do Senhor, e fazendo os propósitos da sua parte, e deixando Deus agir no momento certo, você vai ter autoridade para levantar diante da sua casa, da sua família, daqueles que tentam te denegrir, aqueles que tentam te desanimar, e você vai ter autoridade. Aí sim será diferente. Você chegará e vai falar assim: olha, o meu Deus me ajudou até aqui, e é Ele quem vai me ajudar para frente. Essa empresa não vai falir. Por quê? Porque Deus já fez isso e isso. Um sobrenatural de Deus já aconteceu, e eu sei que Ele vai fazer. E se você quiser me ajudar, me ajuda. Se não quiser, estou indo. Amém, meus irmãos? Aí foi diferente. De repente, aquele povo que estava desanimado, chorando, viram um poder de Deus agindo. E falaram: vamos levantar. Vamos levantar esse muro. E eles já não perderam tempo. Daqui para frente agora, depois nós vamos estudar outra hora. Ele já foi dividindo a tarefa. Você já levanta ali, você vai pegar aqui, você na frente da sua casa, você é responsável por esse trecho daqui, aqui, você é responsável por esse outro trecho. O que precisar, nós estamos aqui. Olha, o projeto é esse, vamos executar, é assim, assim, assado. E estou dizendo o seguinte: quem conhece o livro de Neemias sabe muito bem. Não quer dizer que não tiveram oposições pela frente. Mas quando nós estamos com o Deus do impossível e os nossos propósitos em pé, nada, nem ninguém vai te segurar, meu irmão. Amém, meus irmãos? Fala assim: com o Deus do impossível e com os meus propósitos, nada vai segurar. Amém? A sua casa, a sua família, a sua saúde e tudo mais que você quiser colocar. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Você não sabe o problema de saúde. Os médicos já condenaram, já determinaram. Então isso é o impossível. Bota na mão dele. Amém? Só que mesmo que você coloque, você tem que saber que tem que ter um propósito seu. Sabe por quê? Ai, porque Deus é ruim. Ai, porque Deus é muito ruim. Não, Ele é bom e bom demais. Ele deixa uma parte do propósito para a gente, para que nós possamos dar
Fala para mim alguém. Valor. Porque tudo que vem fácil, nós não damos valor. Fala assim, pedidos e propósitos. Amém, meus irmãos? Agora é o contrário esse ano. Propósitos e pedidos. Para dar uma ênfase no propósito. E é isso que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Amém? O pessoal está aí, vai distribuindo para vocês. Eles vão distribuir. Pegue aí, cada um, o seu projeto de vida para 2018. Pode ficar tranquilo. Aí eu não vou escrever, porque depois o pastor vai ler, vai ver. Não, mas não vamos ler, eu não vou ler, ninguém vai ler. É você e Deus. Ah, se ninguém vai ler, por que eu preciso escrever? Para você ver que Deus responde. Amém? Eu tenho na minha Bíblia aqui. Eu estava até vendo hoje. E é bênção de Deus. Eu tenho aqui Projeto de Vida 2013. Projeto de Vida 2014. Projeto de Vida 2015 teve uns complementos. Mas está aqui. Projeto de Vida 2015. Projeto de Vida 2016. Projeto de Vida 2017. E eu deixo aqui, meu irmão. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Ai, o que é isso? Ai, se jogar fora, aí Deus não faz. Ou então se jogar fora, tem que jogar no pé do cruzeiro. Misericórdia, meu irmão, sai disso. Para com isso. Ai, se for destruir, tem que levar lá no pé do cruzeiro. Não é nada disso. Eu deixo aqui, meu irmão, porque eu gosto de vez em quando. Principalmente, quando eu estou passando por situações muito difíceis, eu pego e volto lá atrás e oro e vejo o tanto de coisa que Deus já fez. E isso me anima a vencer ainda mais. Me anima a ver que Deus fez e vai continuar a fazer. Amém, meus irmãos? Eu sei que tem alguns aí que nem tem pedido fazer. Eu nem tenho pedido fazer para Deus. Maravilha, meu irmão. Coloca só os propósitos. Amém? Mas Deus estará fazendo. Em nome de Jesus. Você crê? Não tenha medo nem receio de escrever e de colocar tudo isso na presença do Senhor. Em nome de Jesus.